Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Na véspera da Convenção Nacional do PSDB, ministro tucano Antônio Embaçaí pede demissão e vai ser substituído na Secretaria de Governo pelo deputado Carlos Marum, do PMDB. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Com mais de 700 mil presos, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária, atrás da China e dos Estados Unidos. Michel Temer assina pacote de incentivos a empresários e pede apoio para a votação da reforma da Previdência. Conselho Nacional de Trânsito determina inspeção veicular em todo o país a partir de 2019. Israel bombardeia a faixa de Gaza em mais um dia de revolta palestina depois do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. O uso de tatuagem ainda enfrenta restrições e pode até dificultar o acesso a concursos e vagas de emprego. Principalmente na área do banco, policiais e na área da saúde sofre muito esse preconceito. Justiça bloqueia a obra de prédio de luxo em Salvador que provocou a queda do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Mesmo sob Constituição pacifista, o Japão anuncia a compra de mísseis capazes de atingir a Coreia do Norte. E participam da bancada a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha, e o pesquisador do Centro de Negociações Internacionais, também da USP, Alberto Pfeiffer. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O número de pessoas presas no Brasil dobrou em 11 anos. Já são mais de 700 mil presidiários, 2 vezes mais do que as vagas disponíveis nas cadeias e delegacias do país. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado hoje pelo Ministério da Justiça, aponta que em 2016 a população carcerária chegou a 726 mil presos, o dobro em relação a 2005. 40% dos presos não tinham condenação, 55% têm entre 18 e 29 anos, 64% são pretos e pardos, 75% não concluíram o ensino médio. A maioria foi presa por tráfico. O levantamento mostra que o Brasil ultrapassou a Rússia e agora abriga a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O que, na realidade, nos surpreende é como que a opção pelo encarceramento, que não traz nenhum tipo de melhoria para a sociedade, continua sendo a única solução, a solução penal que é sempre dada para tentar resolver os problemas. Outro problema é a superlotação. O número de presos é o dobro das 368 mil vagas disponíveis. A maior taxa de superlotação carcerária foi registrada aqui no Amazonas. De acordo com o relatório do Ministério da Justiça, em 2.354 vagas em delegacias e penitenciárias estão presas mais de 11 mil pessoas. Na prática, a cada cela destinada a 10 pessoas, o Estado aprisiona 48. A penitenciária de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, tem 1.000 vagas, mas está com mais de 1.600 presos. Para diminuir a tensão, os agentes penitenciários criaram uma horta cultivada pelos detentos. Cada 13 dias de trabalho é um a menos na pena e, além disso, o preso se sente valorizado, está sendo valorizado em ser propiciado um trabalho para ele. A produção aqui da horta abastece o refeitório da penitenciária e, principalmente, é destinada para instituições de Montenegro. São 5 creches, 3 lares de idosos e também a APAI do município. Trabalhar na horta é muito melhor do que estar fechado lá, né? Aí a gente planta salada, alface, tudo. Tu vem, respira, mexe na terra. O valor de ver as coisas bonitas acaba dando mais vontade de vir cada vez mais fazer melhor. Alberto Pfeiffer, boa noite. Aí está uma bomba relógio. Inadmissível, 40% dos presos não tiveram julgamentos ainda. Pois é, sem condenação. Acho que esse é o principal problema, né? Quando você tem um preso que já é condenado, já entra no sistema prisional, às vezes em modalidades de encarceramento, do tipo dessa mostrada na reportagem, que é a possibilidade do preso se sentir útil no processo de ressocialização, você tem um encaminhamento daquele encarceramento, do afastamento do delinquente da sociedade, mas com uma perspectiva de recuperação. Cumpre a pena, volta para a sociedade numa condição melhor. Agora,
o preso que não tem condenação, que está ali provisório, temporário, ou está até perdido no sistema judiciário, né? Presos que ficam ali perdidos nas prisões, sem advogado, sem uma atenção do Estado, esses entram na universidade do crime, esses entram no meio que é inóspito, no meio que é insalubre, no meio que é um meio da educação para o crime. E aí é uma bomba relógio, como você bem disse, tanto do ponto de vista da convulsão penitenciária, quer dizer, de revoltas, de ameaças à estabilidade do sistema prisional, como da preparação da criminalidade a partir dos presídios, onde os prisioneiros têm a segurança para arquitetarem o crime e engendrarem ações de impacto na sociedade. Então, nós estamos diante de um problema seríssimo. E já vimos, não só uma bomba relógio, William, essa bomba já tem explodido, né? Já vem explodindo. Nós vimos ano passado, aliás, neste ano, revoltas trágicas, né? No Rio Grande do Norte, Amazonas, no Maranhão, enfim, é uma situação que o Estado tem que dar a atenção necessária, mas envolve uma atuação do Estado que está falido, que não tem dinheiro suficiente para realizar as obras necessárias, os procedimentos necessários e está diante de dilemas. Paga funcionários, abre escolas, cuida dos hospitais ou melhora as prisões. Aline Clemecha, boa noite. Boa noite. É bom sempre lembrar que esses presos não ficam lá eternamente. Eles saem piores de lá. Saem piores, já foi muito bem descrito o problema de dentro dos presídios pelo Alberto Pfeiffer. Queria então enfatizar esse momento justamente de saída. Saem piores e numa sociedade que não consegue acolhê-los, mesmo naqueles que saem com alguma esperança de mudar de vida. Não conseguem muitas vezes, simplesmente porque não há oportunidade dentro da sociedade, principalmente para o ex-preso, ex-encarcerado. E outra coisa que chama a atenção, William, é que o Brasil atingiu o nível de terceiro país com a maior população carcerária no mundo. É alarmante, é muito preocupante. Um país onde os maiores problemas até mesmo estão fora da prisão do que dentro dela, porque se a gente for pensar o que está levando essa camada enorme da população para as prisões, é porque o problema fora da prisão é muito grave. A falta de perspectivas sociais, organização social, condições de vida e de trabalho é que estão levando a essa situação. O tráfico, né? O problema do tráfico. Arlene, nós temos a desorganização da sociedade e a organização do crime, que tem uma capacidade de recrutamento e retenção muito grandes, oferecendo as estruturas de crime organizado no Brasil se sofisticaram, oferecem esquemas de seguridade social, de atenção ao familiar, de garantia de renda, de auxílio funeral, de auxílio prisional, de segurança dentro do sistema carcerário. Então, o crime organizado consegue suprir os bens públicos que os criminosos não têm de parte da sociedade. E justamente porque muitos desses presos são pessoas que fizeram pequenos crimes, como portar, carregar, transportar uma pequena quantidade de droga dentro desse sistema do crime organizado, é que deveria também, no sistema carcerário, pensar em penas alternativas. Pois é, mas quando não entram... lançar o cara ali dentro, 40% sem julgamento. E entram no sistema prisional e são aliciados de uma maneira coercitiva pelas organizações criminosas. Né? Então, outras formas de pena também teriam que ser pensadas nessa reformulação do sistema. Vamos à manifestação aqui dos nossos telespectadores. Olha, o Dermival Silva, sobre o contingente carcerário, afinal, o ditado popular diz que somos o país da impunidade, mas estes números não mostram isso. O problema é que os encarcerados aí, a grande maioria, é pobre, né? Às vezes é crime de bagatela, né? Pequena coisa. A impunidade que a gente sempre falava era em relação aos ricos, que agora começam a ser presos também, né? O Bill Duque, a lotação dos presídios não é também pela morosidade do judiciário, não só pelo alto índice da criminalidade? Né? Também pode 40%. ser. Eu acho que não é nem tanto a morosidade, mas é a falta de atenção, a acessibilidade. Às vezes, muitos presos não têm acesso a advogado, a defensoria pública, ficam ali perdidos, num limbo dentro do sistema prisional. E para encerrar, o César Silva, por que não fazem um mutirão e resolvem essa situação, abram mão de uma das duas férias anuais e façam algo. Aí ele mas a quantidade, a velocidade com que aumenta o número de presos é muito maior do que a capacidade de construir presídio. Muito maior. Ele está falando do mutirão do judiciário. Do judiciário. Para você fazer... Às vezes ocorre, mas está certo, o fluxo é muito grande. É muito grande. Você às vezes faz mutirões e tenta resolver isso, mas o fluxo é muito grande. Ou seja, tem problemas mais a fundo, né?
O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, do PSDB, deixou o cargo. Ele pediu demissão hoje em São Paulo, onde cumpria agenda com o presidente Michel Temer. Na carta com o pedido de demissão, o ministro da Articulação Política, Antônio Embaçaí, informa que vai continuar contribuindo com o governo Temer na Câmara. Embaçaí reassumirá o mandato como deputado federal pelo PSDB. O pedido de demissão ocorre um dia antes da Convenção Nacional do PSDB, que pode anunciar o desembarque dos tucanos do governo de Michel Temer. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumirá o comando da legenda. O deputado Carlos Marum, do PMDB, é apontado como provável substituto de Embaçaí. Em São Paulo, o presidente Michel Temer participou de eventos ligados à indústria nacional. Em uma das solenidades, Temer assinou uma medida provisória que dá mais prazo para as empresas de eletroeletrônicos cumprirem investimentos em pesquisa e desenvolvimento assumidos em troca de renúncia fiscal. A medida faz parte de um pacote de bondades que o governo está preparando para a indústria nacional. Outros setores também devem receber incentivos. A aposta do governo é a retomada do crescimento e a geração de empregos. A construção civil será beneficiada com a liberação do FGTS para financiamentos imobiliários em bancos regionais e ampliação do Minha Casa Minha Vida. Já a indústria química pleiteia a ampliação do programa de gás natural. Temer também voltou a defender a reforma da Previdência e justificou a resistência de deputados da base aliada em votar a proposta. Nós estamos numa fase pré-eleitoral, então muito legitimamente, muito verdadeiramente, os deputados têm preocupação, puxa, vou votar esse tema complicado, difícil, porque é natural que o deputado fique preocupado. Começa a espalhar, como espalham muitas vezes, agora o trabalhador privado só vai se aposentar quando tiver 110 anos. Isso pega. Essa história de rede social é um horror. Temer disse que o governo ainda está correndo atrás dos 308 votos necessários para a aprovação da reforma. A votação está prevista para o dia 19 desse mês, última semana antes do recesso parlamentar. Ô Pfeiffer, o presidente Temer está reclamando das redes sociais e eles estão divulgando agora o salário dele de aposentadoria. Ele se aposentou aos 55 anos de idade e ganha R$30 mil de aposentadoria. Como é que o presidente vai conseguir convencer a população, convencer os parlamentares de que é necessária essa aprovação da Previdência? Olha, a gente não pode pegar o caso isolado e tentar generalizá-lo, claro, né? A gente tem que olhar para frente. Assim como a gente tem a bomba relógio do sistema penitenciário, a gente tem uma bomba relógio do sistema previdenciário. O cálculo atuarial não fecha. A população, graças a Deus, está vivendo mais tempo e, com isso, a idade de aposentadoria que a gente tem hoje permite as pessoas desfrutarem do período pós-produtivo por mais tempo. Mas isso quer dizer um ônus maior para o Estado. Então, ou você aumenta a contribuição da pessoa durante a vida dela, ativa, ou você tem que estender os anos de contribuição, pensando que as pessoas, tomara, vivam mais. É isso, a conta tem que fechar. Então, uma reforma da Previdência não é uma reforma para afetar o passado, é uma reforma para garantir o futuro. A população brasileira está envelhecendo, não está nascendo tanta gente para poder sustentar quem vai ficar velho, então precisa ser feito o equacionamento aí. É uma decisão da sociedade saber se a gente quer pagar mais para viver mais tempo melhor, ou se a gente quer agora continuar com o sistema que está aí, que favorece algumas parcelas pequenas da população, funcionários públicos, por exemplo, que recebem poupudas aposentadorias em detrimento dos aposentados do setor privado. Essa é uma outra reclamação de boa parte da população, de que essa reforma só atinge os mais pobres. Porque essa reforma não vai contemplar não vai igualar todos, né? Essa equiparação né? Não vai acontecer agora, mas ela tenderá a acontecer no futuro. A reforma da Previdência que vai acontecer agora, se acontecer, não será ideal, mas é um passo adiante. No mundo inteiro você tem esse enorme dilema entre populações que vivem mais e estados que não têm capacidade de carregar a sustentabilidade dessas populações. Ou você tira dinheiro de outras funções do Estado, da educação, da segurança, da saúde,
ou você paga os aposentados. Simplesmente a conta não fecha. Oi, Aline. Então, de fato, a lógica diz que a gente caminha para um problema de bomba-relógio, ou seja, a população está envelhecendo, o que significa que tem que se pagar mais aposentadorias e a população jovem não tem como arcar com a manutenção do sistema do jeito que ele está. Até aí é muito lógico. Mas e a transparência dessas contas? Quantos fundos de aposentadoria que simplesmente não abrem as contas, a gente não sabe o que está sendo feito com o dinheiro, não tem nenhuma transparência e ainda por cima, lideranças políticas na situação como Temer ou mesmo de aposentadorias de outros setores privilegiados que simplesmente não conseguem convencer a população de que essa reforma é justa. Necessária talvez, mas justa, aí tem um grande ponto de interrogação sobre o que está sendo feito com o dinheiro desses fundos. A Aline se lembrou bem, são os fundos de previdência complementar. Muitas carreiras do Estado têm esses fundos de previdência complementar que garantem uma renda maior para as pessoas que contribuem com isso durante a sua vida ativa. Esses fundos tiveram embates nos seus portfólios durante governos anteriores. De fato, deveria ter algum tipo de auditoria, enfim, se rever como foi feita a gestão desses fundos. Mas isso é uma parcela pequena dos contribuintes, tá? O grande problema é o contribuinte da Seguridade Social do INSS, enfim, né? Que é a pessoa que vai se aposentar no máximo ganhando 10 salários mínimos, né, pelo teto, e se não houver um equacionamento desses valores ao longo do tempo, pouca gente vai conseguir ter isso. Tem que explicar melhor para a população, tem que convencer a população. Olha aqui, o Rodrigo Mota, por exemplo. O presidente só tira do povo, o Márcio Ramos. Deputado está preocupado apenas com uma coisa, reeleição em 2018. Uma pesquisa revela que para o setor produtivo, o maior problema do país é a questão da infraestrutura. A falta de condições em rodovias, portos e de apoio logístico é apontada como barreiras para o desenvolvimento econômico. A safra de soja 2017-2018 deve chegar a 64 milhões de toneladas. A produção agrícola em 6 anos cresceu 67,5% e as exportações 19,5%. Mas a infraestrutura não acompanhou esse aumento. O principal problema está nas rotas de escoamento das mercadorias. A situação das estradas provoca atrasos e prejuízos, como mostra o repórter Sérgio Colassino. Em Mato Grosso do Sul, a rodovia BR-262, que liga a capital Campo Grande ao estado de São Paulo, é alvo constante de críticas dos motoristas. A via é a principal rota de transporte de mercadorias produzidas no estado. Mas, para se ter uma ideia, dos 360 quilômetros de extensão, 140 estão em condições consideradas críticas, como este aqui, em Três Lagoas. Os buracos estão espalhados pela pista. Em alguns trechos, o motorista precisa se arriscar na contramão para desviar. Em boa parte da via, não há acostamento e quando tem, está sem condições. Atrapalha muito, né? Fora os prejuízos que a gente tem no meio do caminho, caminhão, pneu estourado. Trabalhar em rodovia ruim, esburacada, é muito difícil. Uma pesquisa feita com representantes de 750 empresas de 36 setores da economia revelou que 93% dos executivos apontam a infraestrutura como a questão mais importante no desempenho dos negócios, na frente da reforma tributária e reforma da Previdência. Com uma melhor estrada, um melhor porto, um melhor aeroporto, você consegue um escoamento mais fácil, mais barato, mais rápido. A preocupação dos empresários é garantir que os investimentos em infraestrutura sejam feitos agora, a tempo de acompanhar a retomada do crescimento econômico. Uma obra de infraestrutura leva 3 a 5 anos. Então, ou você começa agora, ou a economia só começa a melhorar daqui 5 anos. Eu tentei fazer uma pesquisa hoje sobre quanto que o Brasil perde, né, com essa falta de investimentos em estradas, ferrovias e saneamento. É muito variável, né? Você tem lá pessoas alegando 200 bilhões, outras mais de 300 bilhões por ano.
não fecha esse número, né? Ô, William, uma coisa é o custo da operação, o custo da logística, o custo da entrega da carga no ponto de destino. Outra coisa é o tempo que se perde, que poderia ser aproveitado para outras operações. Então, são duas medidas que você tem que compatibilizar e leva a números que podem ser muito variáveis. O fato é, nós temos um enorme gargalo de infraestrutura física, de mobilidade de pessoas e de cargas no Brasil. Isso tudo precisa de investimento e de planejamento. E investimento público não há. O Estado brasileiro não tem condições de investir, mas tem fórmulas que podem ser adotadas. Parcerias público-privadas, abrir para investimento estrangeiro, permitir que as empresas que são as principais beneficiárias desses investimentos em infraestrutura possam investir diretamente, às vezes, com concessões públicas mais céleres, mais rápidas, com o apoio de organismos internacionais, tipo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Corporação Andina de Fomento, Banco Mundial. Então, há fórmulas, mas é preciso planejar, é preciso ter as garantias de que aquele investimento em infraestrutura vai ser utilizado pelo destinatário final, vai ser precificado adequadamente, mas há possibilidade. Os chineses, por exemplo, gostam muito de investimento em infraestrutura. Outros países, os espanhóis, têm investido muito em infraestrutura aqui. Então, há dinheiro no mundo, há competência técnica no mundo e no Brasil para se fazer boas obras de infraestrutura. É uma necessidade da economia brasileira e da cidadania brasileira ter mobilidade de pessoas e de cargas. O que falta é uma decisão governamental, que acho que já existe, de todo um programa de PPI, né, de infraestrutura no governo federal, mas mais que tudo hoje é a perspectiva política. Como nós não sabemos exatamente quem vai ser o próximo governo, esses investimentos dependem desta incerteza e fica um pouco parado aí. Eu fico pensando onde é que a gente vai parar, porque você tem uma carga tributária... Paramos, né? Ou melhor, quando que nós vamos começar a andar, né? Porque nós temos uma carga tributária altíssima, não temos infraestrutura. Que custo operacional para uma indústria, né, trabalhar no Brasil? A nossa soja é a mais competitiva do mundo, dentro da fazenda. Quando a gente coloca o custo do transporte até o porto, aí ela passa a ser penalizada. E não é imposto, é dinheiro jogado fora. Dinheiro que podia ir para a Previdência Social, para a escola, para a segurança pública, que está sendo jogado pelo ralo por ineficiência. E agora eles querem acabar com a Lei Candir. Pois vai prejudicar mais ainda o agronegócio, as exportações do Exatamente. agronegócio. Um palestino morreu e mais de 700 ficaram feridos no segundo dia de protestos e confrontos com soldados israelenses. A ONU se reuniu às pressas para discutir a crise no Oriente Médio provocada pelo reconhecimento americano de Jerusalém como capital de Israel. A reunião da ONU em Nova York foi solicitada por 7 países membros que alegam que a decisão americana viola a resolução internacional da organização. Jerusalém está qualificada como cidade sob ocupação e, portanto, não pode ser reconhecida como capital. A cidade é considerada sagrada por cristãos, judeus e muçulmanos que também querem Jerusalém como capital de um eventual Estado palestino. Na Cisjordânia e faixa de Gaza, os palestinos convocaram um dia de fúria. Houve novos e violentos confrontos com soldados israelenses. As forças aéreas também lançaram bombas no território palestino. Uma pessoa morreu. Em Jerusalém, um grupo de muçulmanos protestou gritando: "A cidade é nossa capital." Também houve manifestações contra os Estados Unidos e Israel no Iêmen, Afeganistão, Jordânia, Iraque, Líbano e Turquia. Aline Clemecha, vamos aqui ao telão para explicar melhor o que está acontecendo em Israel. Temos aqui o telão 4 mapas, Aline. Eu acho que a gente, para entender um pouco melhor isso, nós temos que voltar a 1947, não é isso? 46, Justamente. Mais precisamente. Esse primeiro mapa, William, mostra em amarelo as colônias israelenses, ainda sionistas, do movimento sionista judaico que trouxe colonos, trouxe imigrantes da Europa para a Palestina. Okay. Então, foram formando pontos de assentamento no território. Em 47, até 46 havia essa realidade, em 47 a ONU votou a partilha da Palestina na medida em que existia um conflito na região. Votou-se a partilha, o território verde designado para a criação de um Estado árabe palestino e o território amarelo designado para a criação de um Estado judeu, e Jerusalém seria uma zona administrada pela ONU pela importância para as 3 religiões monoteístas. Mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Só no papel, que quem administrou mesmo foi Israel. Claro, porque em seguida, final de 47, começa uma guerra
guerra civil. Em 48 começa a guerra árabe-israelense. E com essa guerra, Israel expandiu seu território para todo esse amarelo. Então, isso aqui nunca saiu do papel. O que aconteceu foi essa realidade em que o recém-criado, o Israel, se funda nesse momento, conquistando 78% do território da Palestina histórica. E Jerusalém ficou exatamente aqui, dividida ao meio. A Jordânia, que veio ao socorro dos palestinos, estacionou suas tropas e conseguiu defender Jerusalém Oriental, onde está a Cidade Velha, onde estão os monumentos históricos. Então, a Jordânia ficou com Jerusalém Oriental, administrando ela em nome dos palestinos, de cujo território, né, a quem pertence o território, historicamente, e o Jerusalém Ocidental israelense. A ONU reconheceu exatamente isso, essa divisão de Jerusalém entre árabes, palestinos e israelenses nesse momento, porque houve um armistício em 49 e a situação concreta ficou como sendo essa. E agora vem o Trump? Porque em 67, o que aconteceu foi que Israel invadiu a Cisjordânia, toda essa parte, a faixa de Gaza, as colinas do Golã da Síria e também o Sinai, que já foi devolvido para o Egito. Invadiu essas regiões e manteve essa ocupação da faixa de Gaza, Cisjordânia, Sinai e Jerusalém, leste, árabe palestino, foi não só ocupada, como anexada. Israel declarou a anexação de Jerusalém Oriental, declarou que jamais devolveria Jerusalém Oriental e essa anexação não foi reconhecida pela ONU. Essa anexação foi considerada ilegal pela ONU e, na medida em que foi assim, nenhum país no mundo mantém sua embaixada em Jerusalém para não reconhecer um ato que é tido como ilegal pela comunidade internacional, pela lei internacional. E aí o Trump vem agora e muda, ou pelo menos reconhece Jerusalém como a capital. Vai mudar sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E veja, William, nenhum problema haveria se, havendo uma paz, um acordo de paz, Israel declarasse Jerusalém Ocidental a sua capital e a Palestina pudesse declarar Jerusalém Oriental a sua capital. Nenhum problema, porque afinal de contas essa cidade foi dividida e esse status foi reconhecido. O problema é que, como existe um ato de posse forçosa, ou seja, como existe um ato de conquista de Israel de uma metade que não é dela, então não se aceita que ela declare essa capital, essa cidade unificada como sendo a sua capital, toda ela. Se ela aceitasse ficar com metade, nenhum problema haveria do ponto de vista da ONU, da comunidade internacional. Mas e agora? A ONU tem força suficiente para pressionar os Estados Unidos ou Donald Trump para rever a sua posição, porque o próprio parlamento americano já exigia essa transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém desde 1995, né? E só que os presidentes eles iam atrasando essa decisão, não é? E houve já um momento no passado que Estados Unidos teve embaixada ali, algum outro país latino-americano pequenininho teve embaixada e depois tirou por pressão internacional. Mais do que a ONU, a pressão da opinião pública internacional, da comunidade internacional, através da ONU ou sem ser através da ONU, é o que tem mantido as embaixadas fora de Jerusalém. Agora, Trump é essa figura que vem dizer, olha, eu faço o que eu quero e com um governo israelense de extrema-direita, como é o Netanyahu, que ainda está se aproveitando desse episódio como forma de colocar uma cortina de fumaça sobre problemas internos. Netanyahu vai sofrer agora um processo de corrupção, acusado de corrupção, outros membros do seu gabinete também. Então, tudo isso é uma cortina de fumaça para problemas muito mais graves acontecendo internamente em Israel e até mesmo nos Estados Unidos. Ora, que interesses, o que Trump não está planejando no Oriente Médio para, nesse momento, querer colocar esse fato, que é um fato simbólico muito forte, mas concretamente falando, é pouca coisa, né? Nada muda exatamente com esse reconhecimento, a não ser as potencialidades. As potencialidades são muito perigosas, são muito grandes. Muito bem, Aline Clemente, muito obrigado pelas explicações. Vejam a seguir, inflação atinge o menor patamar em 30 anos e expensão veicular será obrigatória em todo o país a partir de 2019. Voltamos já já. Parte do mercado de trabalho ainda torce o nariz para quem usa tatuagem. E a justiça está decidindo situações nas quais tatuados são barrados em concursos de emprego. O som é característico. Aos poucos, o desenho ganha forma. Mãos habilidosas deixam marcas, que muitas vezes vão além do esperado.
Uma situação que o tatuador Rafael conhece bem. Muitas pessoas vêm com medo de fazer uma tatuagem e mudar a visão das pessoas sobre ela. Então, principalmente na área do banco, policiais e na área da saúde, sofre muito esse preconceito. Este cenário vem mudando ao longo dos últimos anos. Apesar desta mudança, a atividade, que é vista por muitas pessoas como uma forma de arte, ainda desperta resistências. Recentemente, a Justiça derrubou o trecho do edital de um concurso para soldado da Polícia Militar que proibia candidatos com tatuagem visível. A decisão segue a posição do Supremo Tribunal Federal, que vetou essa restrição, a não ser em casos em que os desenhos sejam obscenos, incitem à violência ou demonstrem algum tipo de discriminação. Até mesmo o novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, tem marcado na pele o amor pelo time de coração. No passado existiam algumas preocupações em alguns segmentos que hoje absolutamente não são relevantes. A gente não tem nem sequer o cliente colocando isso como um fator restritivo. Mas para Maria Luísa não foi bem assim. Por causa das tatuagens, ela perdeu 2 oportunidades de emprego, uma num banco e a outra em um escritório. Um deles era para ser recepcionista bilíngue e eu teria que lidar com pessoas internacionais, CEOs de empresa, pessoas que são consideradas importantes. E por conta disso, eles falaram que eu não poderia ter tatuagem porque era uma visibilidade ruim no cargo que eu estaria exercendo. Então, eles acabaram me dispensando. Ainda há esse preconceito no ambiente de trabalho em relação à tatuagem, né? A matéria mostra, e a legislação pode até avançar nesse sentido, mas quem garante que a pessoa, na hora de contratar, não vai fazer essa avaliação? Eu acho que pode ficar mesmo um preconceito velado, mesmo que o empregador não justifique, o potencial empregador, dizendo, olha, não vou contratá-la por causa de uma tatuagem, porque pode vir uma lei dizendo que isso é discriminação e não pode acontecer, mas ele pode não contratar sem dizer o motivo de fundo que vai ser esse da tatuagem. William, eu vou te falar uma coisa, me pegou de surpresa. Realmente, eu não imaginava uma situação em que até hoje a população sofre esse tipo de preconceito, porque é uma coisa básica. Como aqui o Roberto Fávaro estava dizendo há pouco. Bastidores aqui agora. Poder usar, dispor do seu corpo. Se quiser fazer um desenho, que mal isso vai fazer para o outro, né? Você não está fazendo mal para o outro, você está expressando o seu gosto, a sua compreensão da arte, da exposição do corpo, o que for, né? Não diz respeito a ninguém a não ser você. Então, realmente, eu fico surpresa. Agora, eu acho que já avançamos muito, eu acho que está muito melhor do que era, a tatuagem é muito mais aceita, as pessoas andam na rua se expondo, e a única forma que isso vai mudar é realmente não dar o braço a torcer. Mas, né? Aline, acho que o preconceito permanece, né? Isso é uma mudança cultural, com educação, com diálogo, com compreensão, com tolerância, Costume. Isso vem aos poucos, exatamente. Agora, a discriminação aqui é inadmissível. Quer dizer, a discriminação por cor, a discriminação por orientação sexual, a discriminação por tatuagem, isso não tem cabimento. Não pode ser um elemento para se separar quem pode ou não pode fazer parte de algum tipo de quadro ou de colaboradores de qualquer empresa. A não ser que seja uma coisa que interfira naquela função específica. Mas, em geral, as tatuagens, que são marcas na pele, não são mais do que qualquer tipo de marca natural. Quer dizer, a não ser que seja uma tatuagem grosseira, com uma cena que realmente cause, né, algum tipo de constrangimento, mas no mais, realmente não cabe isso. Eu acho que é o tipo da coisa que em poucos anos vai ser superado. A inflação no Brasil até novembro é a menor desde a criação do Plano Real. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, foi de 0,28%. Um dos motivos para a queda foi a redução nos preços dos alimentos, que ficaram mais baratos por causa da safra recorde. No acumulado de janeiro a novembro, a inflação medida é de 2,5%, mesmo patamar de 1998, época do Plano Real. E aí, Pfeiffer, essa convivência com inflação baixa, Selic caindo. Isso é renda na veia da população mais pobre, porque a população mais pobre que gasta mais dinheiro com comida, é a população mais pobre que sente o efeito da inflação. Então, quanto mais baixa a inflação, uma inflação próxima de patamares 2%, 1%, como a gente está conseguindo chegar no Brasil, 2% a 3% ao ano, é renda real para todos e, particularmente, proporcionalmente, mais renda real para as populações que dependem mais da sua renda para pagar alimentos, para pagar bens básicos. Então, isso é uma injeção no potencial de consumo
população brasileira, a gente deve ter um crescimento econômico derivado do controle da inflação e derivado da redução das taxas de juros. A gente teve uma redução para 7% da taxa Selic nesta semana. Ainda em termos reais é uma taxa relativamente alta, a taxa brasileira com uma inflação de 2,8%, é uma taxa real de mais de 4%, mas nós já não somos um país campeão mundial nas taxas de juros reais. Tanto é assim que o nosso câmbio, em função da nossa taxa de juros real estar um pouco menor que de outros países, como Rússia, o que acontece é que os capitais especulativos vão para esses países que oferecem taxas de juros reais. Então, com isso, a gente tende a ter um câmbio que vai se desvalorizando, melhorando o desempenho exportador, com isso melhorando também a renda do setor exportador, melhorando a renda de quem se beneficia das exportações, que é todo o pessoal que trabalha com agronegócio, com mineração, enfim. É extremamente positivo para o país uma inflação baixa. E mais, permite previsibilidade para os investimentos, que são a grande injeção do crescimento brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu a inspeção veicular obrigatória em todo o país a partir de 2019. Todos os veículos passarão por vistoria a cada 2 anos. Os carros 0 km terão inspeção 3 anos depois da compra. Ainda não foi definido o valor do serviço. O objetivo é reduzir o número de acidentes causados por falta de manutenção, além de controlar a emissão de gases poluentes e reduzir o nível de ruídos. A Justiça do Trabalho suspendeu as demissões de 1.200 professores anunciadas pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Foi exigida uma lista com os nomes de todos os demitidos, os dados sobre a rescisão e a lista dos novos contratados. A Estácio de Sá anunciou que vai recorrer da decisão. Ela alegou que precisa cortar custos e reduzir os salários para não inviabilizar a instituição. Mais um corpo foi encontrado hoje em Minas Gerais, subindo para 4 o número de mortos dos temporais e inundações desta semana. A vítima ainda não foi identificada. Outras 4 pessoas estão desaparecidas. Em Rio Casca, na Zona da Mata, uma das regiões mais afetadas, moradores ainda não conseguiram voltar para suas casas por causa da lama. Olha aqui, ó, o Fernando Cursino. Essa inspeção veicular é só uma forma de retirar mais dinheiro do povo. Essa inspeção veicular é uma necessidade ou é mesmo uma medida arrecadatória? Vamos ver aqui quantos acidentes são provocados pela falta de manutenção. Os números fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal estão nesse telão ali e referem-se às estradas federais. Olha lá. Rodovias federais, imprudência, 72% dos acidentes. Outros, chuvas, animais, etc., 10,8%. Álcool e drogas, 7%. Rodovias, 5,5%. E manutenção, que é o motivo aí da inspeção, 4,7%. Eu queria saber em que país do mundo tem essa inspeção veicular aí. A questão das emissões de poluentes tem que ser uma coisa regulada na fábrica. A fábrica tem que soltar os automóveis dentro das especificações certas. Não pode passar isso para o consumidor. E mesmo a manutenção dessas emissões tem que ser uma coisa combinada com a fábrica nas manutenções periódicas dos automóveis. Outra coisa, a garantia da segurança veicular tem que ser combinada com as seguradoras, são as maiores interessadas, as seguradoras já fazem isso. Quem tem seguro de automóvel sabe que pode passar numa seguradora, numa oficina, fazer uma revisão, verificar os equipamentos. Então, esse tipo de atuação arbitrária do Estado, impondo um custo adicional, uma sobretaxa adicional, uma tributação adicional para a população, é uma medida injustificada e inoportuna. Arline, você também concorda? Eu concordo plenamente e acho mais. Eu acho que a gente está entrando na era que tinha que ser de outro tipo de energia. Então, acabar simplesmente com a produção de carros a gasolina, álcool, diesel. É uma tendência, né, Arline? A tecnologia e a economia já estão mostrando, né? Você está absolutamente correta. Então, o Estado tem que começar a pensar em formas de conseguir fazer uma transição mais rápida, fazer com que a indústria faça essa transição mais rápida e o motorista, pela sua consciência, começar também a colaborar com a compra de carros que não sejam mais os tradicionais, mas sim elétricos, movidos a outros meios. É a tendência mundial, né? Os carros elétricos, os híbridos já estão dominando. E outra coisa, o modo de utilização do carro, que já não é mais um modo privado, é um modo compartilhado, em que você tem o uso intensivo do automóvel e aí você tem a necessidade da manutenção por uma indicação econômica, quer dizer, o motorista do Uber, ele quer que o carro dele seja o mais econômico possível, então mantenha o carro regulado, né?
Ano que vem já vem carro para cá elétrico, para compartilhado. Franz Josef chama atenção a rodovia, que são verdadeiras armadilhas com seus buracos e falta de sinalização. Em instantes, Justiça bloqueia 7 empreendimentos imobiliários que seriam ligados ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Mesmo com Constituição pacífica, Japão anuncia compra de mísseis capazes de atingir a Coreia do Norte. São nossos próximos assuntos. O ministro Edson Fachin, do STF, determinou o bloqueio de 7 empreendimentos imobiliários supostamente ligados à família do ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Um dos imóveis foi o pivô da saída de Gedel do governo e se tornou um símbolo de combate à corrupção. O bloqueio foi um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que denunciou Gedel, o irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, e a mãe, Marluce Vieira Lima, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação está relacionada aos 51 milhões de reais apreendidos pela Polícia Federal em um apartamento ligado a Gedel, em Salvador. O ex-ministro está preso desde outubro. Entre os imóveis bloqueados hoje pelo ministro Edson Fachin está o condomínio de luxo Laview, determinante para a saída de Gedel do governo no ano passado. Na época, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que foi pressionado por Gedel para liberar a construção do prédio que fica numa área tombada em Salvador. Nós entramos em contato com a defesa da família de Vieira Lima, da família Vieira Lima, mas não tivemos resposta. Todas as sextas-feiras pedimos aos nossos comentaristas a sugestão de livros, então vamos ao Estante JC. Então, quem começa? Pfeiffer? Eu sugeri um livro, não sei se já está aí disponível. Está disponível. É o livro do embaixador Rubens Recupero, A Diplomacia na Construção do Brasil. Acho que é um livro que vai marcar as festas de fim de ano. Eu recomendo que seja presenteado e lido pelas pessoas. O embaixador Rubens Recupero é um dos grandes funcionários públicos brasileiros, uma carreira admirável no Itamaraty. Foi funcionário de organizações internacionais, da UNCTAD, trabalhou na OMC, observador privilegiado de momentos cruciais da história brasileira e que nessa obra faz exatamente uma memória da sua trajetória na vida pública nacional e internacional, mas com uma qualidade analítica admirável e exemplar. Então, é um livro para quem quer conhecer o que é a história do Brasil e a história do mundo, principalmente nos temas da negociação econômica internacional dos últimos 40 anos. Muito bem. Aline Clemecha. Olha, sua dica de leitura. O livro que eu escolhi hoje é de Ulrich Beck, sobre a sociedade de risco. É um livro, está aí na tela, é um livro que fala que estamos... É como se hoje estivéssemos vivendo um momento de ruptura semelhante ou equiparável à ruptura que levou a sociedade feudal para a industrial. Só que a ruptura hoje é dentro da sociedade industrial, colocando ela num novo patamar. Essa ruptura já vem acontecendo há muito tempo, a gente aqui não consegue explicar, e esse livro é uma tentativa de explicá-la. E esse livro vai dizer que o risco é inerente a essa ruptura, é inerente a essa nova... E não é uma simples globalização, neoliberalismo, não se trata disso, se trata de uma sociedade ainda industrial, mas num novo patamar que implica em risco. Grandes tragédias, contaminação de água, riscos como catástrofes da natureza, uma série de riscos que estão acontecendo em alguma medida, outros que são potenciais, podem acontecer, e que o autor defende como a natureza do momento, do sistema em que vivemos. Faz um alerta, então. Faz um alerta. O Reino, muito obrigado pelas dicas de leitura. É um livro fascinante, é uma leitura fascinante. Reino Unido terá que pagar 40 bilhões de euros pelo Brexit, processo para sair da União Europeia. O valor do divórcio foi confirmado pelo governo britânico depois de uma longa negociação com os representantes europeus. Eles também acertaram manter aberta a fronteira da Irlanda do Norte e os direitos de residência europeus no Reino Unido. Os detalhes do primeiro acordo, com 15 páginas e 96 itens, serão examinados e aprovados na cúpula da União Europeia, marcada para a semana que vem. Incêndios florestais fora de controle obrigaram mais de 200 mil pessoas a deixarem suas casas no sul da Califórnia.
O fogo, que começou há 5 dias, já destruiu 500 construções. O presidente Donald Trump declarou estado de emergência. Quase 6 mil bombeiros tentam combater o incêndio, mas o tempo seco e os ventos fortes atrapalham os trabalhos. O Japão vai comprar pela primeira vez mísseis de médio alcance para atingir a Coreia do Norte. O país anunciou que o armamento será usado apenas para defesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, por imposição dos Estados Unidos, o Japão criou uma constituição pacifista que diz que o país não pode declarar guerra nem ter forças armadas, e sim apenas uma força de autodefesa. O Pfeiffer, o Reino Unido tinha esses cálculos da saída da comunidade europeia? Não. A decisão do Brexit também foi uma decisão surpreendente. Se esperava que não vingasse essa proposta. David Cameron esperava que saísse fortalecido desse processo eleitoral e, no fim, o governo desandou e, enfim, a surpresa foi muito grande. Uma surpresa que veio das regiões mais rurais, mais atrasadas do Reino Unido, principalmente na Inglaterra, e que causou a necessidade de se reestruturar o que é o posicionamento do Reino Unido com relação à Europa e ao mundo. A conta é alta, as barreiras são bastante difíceis e pesadas. Por quê? Porque o Reino Unido, mesmo saindo da União Europeia, continua um país europeu. Os vínculos estão dados, econômicos, sociais, científicos e tecnológicos, até de defesa e segurança, culturais principalmente. O Reino Unido é um país europeu. Então, o resultado final disso vai ser uma conta pesada, menos investimento, o decréscimo da importância relativa econômica do Reino Unido para o mundo, maior custo de administração de fronteiras, de temas internos, tensões que reaparecem entre as Irlandas, da Escócia, que chega-se a falar na Escócia saindo do Reino Unido para poder permanecer na Europa, e no fim das contas uma pequena liberdade e autonomia comercial, que eu não sei até que ponto vai valer a pena esse esforço todo. E a possibilidade de fechar fronteiras para imigrantes, né? Foi esse medo que falou mais alto nessa população do interior da Inglaterra, geralmente uma população mais velha e que atua em nome de um conservadorismo muito forte. Sendo que já há uma população de imigrantes enorme no Reino Unido, não é novidade, né? Claro, paquistaneses, indianos, a Inglaterra dominou o mundo por 150 anos. Eles não vão expulsar essas pessoas agora, eles já fazem parte. São ingleses. É inócuo. A seguir, moeda virtual Bitcoin atinge valor recorde, é o que vamos mostrar em instantes. É hora de irmos até o telão para ler algumas mensagens dos nossos telespectadores enviadas pelo Twitter. O Enio Torres Granal está falando: William, faça o dia da recomendação de filmes, por favor. Tá aí uma boa sugestão. No dia dos livros, vocês têm que também recomendar filmes. Vamos fazer a partir de agora, viu, Ricardo Taíra? William Félix Seguros, ele está dizendo que o transporte ferroviário de cargas não seria um melhor investimento para o Brasil? Nancy Correia, onde falta Estado entre o crime organizado? O que vocês querem comentar? Vamos lá. Transporte ferroviário de cargas, sim, para cargas de longo percurso, para cargas de baixa densidade de valor, como é o caso do Brasil com o agronegócio, com os bens minerais, é a melhor alternativa. Tanto é que todo escoamento da Vale do Rio Doce é ferrovia. Falta investimento, sim, nisso, em ferrovia. Nós temos a ferrovia Norte-Sul sendo construída há tanto tempo, os chineses querem investir em ferrovias no Brasil e é uma boa opção. Hidrovia também, né? Hidrovia também. Todos esses tipos de bens de baixo valor agregado, essas modalidades, os modais de transporte de alta capacidade de carga são as melhores opções. E mais limpos, né? Mais ecológicos, mais sustentáveis. Tendem a ser mais limpos. Alguns impactos ambientais as ferrovias têm, porque cortam, às vezes, regiões de ecossistemas que devem ser preservados, mas há como se mitigar isso, sim. Olha, muito interessante o comentário em relação a onde falta Estado, tem crime organizado, claro, porque Nancy Correia tem razão, poderia talvez ampliar um pouco, dizendo falta Estado, faltam instituições. Então, falta educação, falta saúde, falta moradia, onde faltam as instituições básicas para o funcionamento socioeconômico, aí entra o crime organizado, não só para aliciar, mas para oferecer muitas vezes. Para dar ordem. É essa a questão. É o crime organizado impõe ordem, onde o Estado, que deveria cumprir esse papel primordial, não consegue fazer.
O crime organizado ordena comunidades, oferece segurança, oferece um tipo de justiça, oferece acessibilidade de bens, né, bens públicos, o GatoNet, aquela coisa toda. É o crime organizado, exatamente. Em meio à hipervalorização do Bitcoin, a moeda digital fez os investidores se sentirem numa montanha-russa hoje. A criptomoeda atingiu novo recorde e depois recuou. Foi o segundo dia consecutivo de alta. A moeda virtual atingiu nesta sexta-feira o valor recorde de $17 mil por unidade em bolsas de negociação na internet. Mas no final da tarde despencou para o mínimo de $13 mil. Acabou fechando em $15 mil. Só esta semana, a criptomoeda teve valorização de 80%. A alta foi puxada principalmente pela Bolsa de Chicago, a maior do mundo do mercado de futuros. O pregão anunciou que vai começar a negociar a compra e venda futura do Bitcoin. Mas muitos especialistas estão comparando a subida frenética da moeda com um trem de carga sem freios. Temem que a supervalorização da criptomoeda seja uma bolha que possa estourar a qualquer momento, provocando perdas financeiras. Por esse motivo, alguns países proíbem o sistema digital, como a China. O Bitcoin não é regulamentado em nenhum país. Funciona em uma plataforma, a blockchain, e serve para qualquer tipo de transação financeira. Funciona fora do controle dos bancos centrais e dos governos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o valor total de bitcoins é de cerca de $268 bilhões, algo em torno de 0,75% do PIB mundial. Olha aqui, ó, o Antônio Ferreira, o que dá lastro a essa moeda? Nada, Antônio Ferreira. As pessoas vão ter que acostumar com esse negócio. Precisa sempre de ter uma instituição controlando uma moeda para dar segurança. Não é confiança isso? E segurança. Como ele é irreplicável e ele é todo tracejável, quer dizer, você sabe, todo mundo que participou daquele determinado blockchain, da construção daquele algoritmo, ele é absolutamente seguro e irreplicável. Então as pessoas conseguem, com isso, estabelecer confiança na transação e segurança na transação, sem passar por governo nacional. Quer dizer que você vai para a ilegalidade, para a criminalidade? Não, porque tudo fica registrado ali. As pessoas, para desmotivar o uso do Bitcoin, falam exatamente isso, né? O crime organizado foi criado por crime organizado. Nada, ela deixa um lastro. Crime organizado adora dinheiro vivo. Você quer acabar com o crime organizado, começa a acabar com o dinheiro vivo. Porque o dinheiro vivo é o meio mais fácil. Veja o senhor Gedel Vieira Lima de se ter transação sem controle. Agora a transação registrada no blockchain, que não apaga nunca. Exatamente. Aline Clemestre, muito obrigado pela participação do Jornal da Cultura. Obrigada, Uma William. ótima noite para você. Todos. Você já investiu em Bitcoin? Não, eu não sei nem onde é que compra. O Pfeiffer foi professor disso, ele pode dar uma aula para a gente. Alberto Pfeiffer, obrigado. Obrigado, William. Boa noite a todos. E o nosso boa noite vai para a direção do Museu do Amanhã, na zona portuária carioca, engajada na campanha Reage Rio. A direção quer realizar 10 seminários no ano que vem para discutir a política e o futuro do país. E isso vale para o Brasil inteiro, uma reflexão sobre os rumos em 2018. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da TV Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até segunda.